Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Certamente e provavelmente não faltam pessoas que tenham a minha faixa de idade, 62 anos, e que, portanto, começaram a se interessar por política na época em que eu também me interessei, lá na minha adolescência, a partir dos meus 17 para 18 anos. E quando eu comecei, o que havia? Foi a primeira vez que eu prestei atenção na frase "a luta do tostão contra o milhão". Nas campanhas eleitorais lá do começo dos anos 80, ainda no final da ditadura militar, essa expressão, a luta do tostão contra o milhão, era usada por candidaturas que acusavam a elite econômica de só querer para si, né? E, portanto, era preciso que houvesse um equilíbrio em relação a tantos privilégios para poucos no país. Lamento constatar que, mais de 40 anos depois, nós vamos para a campanha de 2026, talvez tendo que decidir sobre isso, a luta do tostão contra o milhão. O Congresso Nacional Brasileiro, por exemplo, esse que está em Brasília, se ele não é o pior da história, certamente é um dos piores. Mas como o Dr. Ulisses dizia que o próximo Congresso sempre poderia ser pior que o anterior, o que ele queria dizer é que o cuidado com o voto é que pode ser decisivo para melhorar ou para piorar a nossa vida, ou no mínimo para ficar na mesma. A luta do tostão contra o milhão hoje é personificada pelos discursos que a gente vê de certas figuras da República, como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior. Esses governadores, somados ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, têm um discurso de direita sem votos nacionais, ou seja, eles não têm força para convencer a maioria do eleitorado sofrido do Brasil de votar neles, com todo o esforço que é feito pela elite econômica para levantar a imagem deles em nível nacional. Então, eles precisam de alguém que faça com que as candidaturas deles turbinem. E foi por isso, e é por isso, que eles não conseguem se desvencilhar do ex-presidente Bolsonaro. Porque Bolsonaro conseguiu, com seu extremismo de direita, chegar ao poder central do país, com desastrosos resultados para a vida nacional, mas conseguiu. Foi fortemente apoiado pela direita, representada pelo Tarcísio, pelo Zema, pelo Ratinho Júnior, pelo Eduardo Leite, pelo Ronaldo Caiado. Porque eles não tinham um nome para convencer a maioria. E Bolsonaro, em 2018, quando convenceu a maioria do eleitorado, ele também se valeu de muitos subterfúgios, não só o econômico. Na época havia a Lava Jato, na época havia um surf no ódio ao PT e ao Lula, que, por sinal, estava preso. O tempo passa e o Bolsonaro está no limiar de ir para a cadeia. Todos os crimes e todas as acusações feitas contra o ex-presidente Bolsonaro são muito mais graves e com muito mais provas que as acusações feitas contra o Lula, que o levaram à cadeia. Então, pelo direito do direito, o atual presidente, o ex-presidente da República, será julgado, condenado e preso. Mas é incrível que mesmo na situação em que ele se encontra, com as provas que ele produz contra si mesmo, contra seu desgaste
indiscutível do ponto de vista ético e moral, porque ele produz provas contra ele, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite continuam alinhados com ele. Por quê? Porque no fundo, o dilema da direita é o mesmo. Uma opção pela elite, uma opção pelo poder, uma opção pelo dinheiro, uma opção pelo poder econômico. E uma total ausência de discurso para a maioria da população desigual deste Brasil. Por que está encalhado no Congresso a escala 6:1? Por que agora, depois de muita pressão, é que vão votar ou devem votar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Porque o poder econômico da elite de direita manda no Brasil e sempre mandou. Desde que o mundo é mundo, desde quando eu comecei a me interessar pela política. Por isso que eu volto a dizer, a frase que eu ouvi lá nos meus 17, 18 anos, a luta do tostão contra o milhão, vai ser o mote da campanha em 2026, porque o eleitor, em sua maturidade, terá de observar atentamente quem tem compromisso com o Brasil e com sua soberania, quem tem um mínimo compromisso e diálogo com a maioria desassistida e desigual e quem quer manter as coisas do jeito que sempre foram. Isso talvez seja decisivo em 2026 para vitórias e para derrotas eleitorais. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.